Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre digo que eu começo com bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe quem está nos assistindo. A gente não sabe se é Brasil, se é Europa, se é Ásia, se é Oceania, se é Antártica, quem sabe? Sempre faço questão de dar um bom dia, boa tarde. Bom dia para o Guto, boa tarde para mim. Como você está, Guto? Tudo bom? Tudo bem, muito bom dia. Bom dia para mim aqui, né? No Brasil, tudo certo. E com você? Aqui tá bom, eu tô. Enquanto os do Brasil estão tomando um cafezinho pré-almoço, aquele segundo café de quem toma, eu tô tomando meu cafezinho pós-almoço, né? Pós-almoço, Para sim. dar aquela regulada, né? A gente já tem aqui um boa tarde da Isa, da nossa equipe. Oiê, pessoal. A própria It Recruiter veio dar um oiê. Olá, chefia. Olá, chefe. Bom dia, boa tarde, boa noite, equipe do Anderson, já conhece, né, como que eu começo essas lives. Boa tarde, pessoal da Karina e da Catarina. Enquanto as pessoas vão chegando aqui, vão se aquecendo, passando um cafezinho, pegando uma água, quem está almoçando vai pegar um almocinho. Eu vou introduzindo o tema, vou introduzindo o nosso convidado de hoje, as pessoas vão chegando e a gente começa daí. Bora! Vamos nessa. Então, vamos lá. Hoje mais um dia de um White Chats. Na verdade, para quem acompanha aqui o White Chats, a gente teve 2 semanas sem live, porque semana passada estávamos no Web Summit Lisboa, um dos maiores eventos pra gente, né? Então a gente conseguiu aproveitar muito bem. Semana passada a gente também teve o lançamento mais oficial da Aiva, nossa nova empresa, que eu acho que tem super a ver com o papo que a gente está falando agora, a nossa empresa de assistentes virtuais focados em trabalhos repetitivos das pequenas e médias empresas. Então, assim, eu acho que a gente tem um caminho muito, muito interessante aqui que a gente pode conversar de trabalho mútuo. Então a gente ficou aí 2 lives 2 semanas sem fazer live. E também temos aqui olá, pessoal, muito ansiosa com essa live. Guto, bem-vindo, querido, nossa Lilian. Obrigado. A ponte que fez o Guto estar Viu? presente hoje aqui, né? Beijo, Lili. Obrigado. Boa tarde da equipe do Bruno também. Então vamos lá. Gente, sejam bem-vindos a mais um IT Chats nesse dia 20 de novembro de 2025. Não sei se são vocês ou eu, mas para mim é um pouco loucura falar que é dia 20 de novembro de 2025. Mas tudo bem, a gente segue, daqui a pouco é Natal, daqui a pouco é Ano Novo, daqui a pouco é Carnaval já. Nosso tema de hoje é IA sem idade, como tornar a inteligência artificial acessível a todos. A ideia dessa live é a gente conversar como que a IA ela pode ser aprendida, aplicada e humanizada, independente da idade, independente do background técnico. Porque eu acho que hoje em dia a gente muitas vezes fala de IA como algo muito novo, uma IA talvez usada em organizações muito grandes ou em startups muito jovens, e é bem possível que muitas vezes a gente esqueça de comentar de como a IA pode ser usada independente da idade, pessoas menos 20, pessoas mais 40, mais 50, mais 60, que estão usando a inteligência artificial hoje em dia, e como a IA também ela pode ser usada independente se a pessoa vem da área tech ou se a pessoa não vem da área tech, então realmente como uma ferramenta que a gente entende que está cada vez mais acessível e como se tornar acessível, né? Então, Guto, eu tenho um breve resumo de você. Vou citar, por favor, você puxa minha orelha e se Ah, apresente depois, caso tá eu bom. não tenha feito a minha pesquisa bem. Divido o palco hoje com o Guto Fernandes, ele é fundador da Desobediência Digital e criador da Guts. Falei certo? Guts? Falou? Perfeito. Perfeito. E ele trabalha junto da IA para conseguir impulsionar carreiras mais 40, conseguindo gerar impacto real nos negócios e como que a IA pode ser usada de forma prática, criativa e acessível para todos. Guto, por favor, se apresente para todos. Bom, primeiro, de novo, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa jornada. E, bom, basicamente é isso, né? Eu sou originariamente do marketing, né? Comecei no empreendedorismo no marketing, né? E lá em 2007 ainda. Entrei muito por acaso nessa jornada. Foi muito uma procura até da minha esposa me pediu para pedir orçamentos para empresas que faziam site, porque ela precisava de um na época. E eu pedi orçamentos, as empresas não me respondiam, e aquilo não entrava na minha cabeça. Eu falava, como é que uma empresa põe um anúncio no Google, eu mando uma mensagem, elas não me respondem. Aí aquela história, o que você faz de meia-noite às 6? Eu falei, vou aprender a fazer sites. E aí fiz o primeiro site dele, e aí começou uma história toda no marketing, né? E em 2021, cortando, né, para uma história mais curta aqui, isso começou lá em 2007, em 2021 eu comecei na verdade em 2018, eu comecei a perceber um pouco um caminho um tanto esquisito do marketing, principalmente no Brasil,
coisas muito apelativas, né? E eu resolvi criar, então, um status marketing se despertasse na sua autenticidade para poder se comunicarem melhor. E a partir de 21, eu embarquei na jornada de IA, né? Fiz uma imersão muito forte na IA, aprendendo muito, estudando, aplicando diariamente, né? Criei mesmo uma cultura que, para mim, do AI first, né? Então tudo que eu pensava em resolver, em produzir, eu usava IA. Então aprendi muito rapidamente e comecei a compartilhar esse conhecimento e para mim funcionou muito, né? Eu que sou uma pessoa acima de 40 anos, né? Para mim funcionou muito quando eu comecei a entender que toda a nossa experiência, todo o nosso vocabulário, todo o nosso repertório, ele tinha muito sentido quando a gente ia usar a IA, porque a IA precisa muito de contexto. E aí eu comecei a entender isso e gerar muitos bons resultados com as coisas que eu estava fazendo. E aí eu resolvi criar uma comunidade, então, para ajudar essas pessoas 40 a mais, né, dentro dessa jornada de AI. Então, um resumo aí da minha história. Perfeito. Uma hora o áudio cortou e voltou. Se alguém perdeu alguma coisa, a gente volta, mas a gente também vai conversar mais sobre o início do seu trabalho com IA. E eu ia comentar que a Rosane, e também, Guto, se acontecer de travar, eu vou pedir para parar e a gente volta, tá bom? Se caso o seu áudio, tá? Eu vou só comentar que a Rosane, quando ela foi criar a IT Recruiter, foi meio parecido no sentido de chegou para Portugal buscando trabalho e encontrou um sistema de recrutamento extremamente lento, cheio de burocracia, que não tinha feedback, que aplicava e não sabia se tinha passado ou não. E ela parou e fez assim, calma, não tem que ser assim, tem que ser diferente essa história. Daí foi lá e criou a IT Recruiter. Então, eu acho que é muito interessante esse tipo de pessoa, nem só de profissional, mas de pessoa que olha uma dor e fala assim, tá, eu sofri com essa dor, será que eu posso ser uma solução para isso? Né? Sim. Isso eu acho muito legal. Bacana. A Michelle deu um bom dia a todos, a própria Rosane deu um bom dia. O Bruno falou, IA para todos, idade na barreira. Pelo contrário, bem mais impactante para quem tem experiência profissional, até por saber onde é mais útil, que eu acho que entra muito sobre a aplicabilidade e o contexto que você tem que dar para uma ferramenta, porque senão, né? Perfeito. A Priscila deu uma boa tarde, ele não comentou, meu primeiro site foi feito pelo Guto. Foi mesmo. Já é história, já é. Né? Não vou denunciar a idade de ninguém, senão o Lilian me bate aqui virtualmente. Mas. Vamos lá. A minha primeira pergunta é relacionada com a sua apresentação em relação à própria IA. A minha vontade é conseguir saber de onde surgiu a desobediência digital e a plataforma Guts, eu chamo Guts. Mas, na verdade, se você puder contar pra gente e talvez se ensinar um pouco mais, quando que começou esse seu trabalho com IA, de onde veio o real interesse com IA e qual foi a chave de... Porque uma coisa é você ter interesse sobre uma coisa e outra coisa é você querer trabalhar com aquilo. Né? Querer criar uma comunidade com aquilo, querer despender tempo e energia para aquilo, né? Então, se você puder contar pra gente assim, como nasceu esse interesse, qual foi a chave para isso virar um trabalho e, portanto, como que nasceu a desobediência e a Guts, assim, esse terreno de conversa nossa. Legal. Bom, a desobediência, né, naturalmente foi isso, né? Ainda não existia, né, no meu portfólio, que é a inteligência artificial, então era muito mais do marketing, e eu criei essa empresa com o objetivo de realmente resgatar a autenticidade das pessoas que precisavam se comunicar como elas realmente são, para poderem atrair um público qualificado para elas e vender seus produtos, né, dessa maneira. Então a gente criou, na época, um movimento chamado A Sua Verdade é que Vende, um marketing mais disruptivo, muito diferente do que estava acontecendo. E isso, para mim, me gerou um volume grande de trabalho, que eu estava acumulando essa agência com a outra agência tradicional, que eu chamava de tradicional que eu tinha. Até que, por fim, eu me desfiz dessa agência tradicional, fiquei só com a desobediência digital, mas ainda com muitos clientes e tudo, e acumulando essa carga de trabalho. A minha equipe era enxuta, muito pequena, né? Hoje só sou eu que trabalho, mas na época eu tinha uma equipe. E eu comecei, então, eu sempre tive esse olhar, né, de procurar maneiras diferentes de fazer as coisas, assim, de onde eu posso colocar um pouco mais de praticidade aqui, talvez de inteligência, de automação, né, nas minhas tarefas, para que eu possa economizar tempo e focar, de repente, naquilo que vai fazer o meu negócio crescer. Então, com a digital foi mais ou menos isso, eu sempre já tive esse olhar. E aí, acho que foi no final de 2021, eu comecei a ter o primeiro contato
2022, ele começo de 2022, com uma IA. Comecei a estudar, esse tema começou a ficar mais na minha bolha. E aí eu fui usar o ChatGPT, né, pela primeira vez. E quando eu usei o ChatGPT, né, dentro do contexto e aquilo, né, eu sempre falo para as pessoas que me procuram, em que contexto eu devo usar o ChatGPT? Tenta resolver qualquer problema com ele primeiro, da sua área, do seu dia a dia, da sua área profissional. Tenta resolver, nem que seja para dizer assim, ChatGPT, como eu resolvo isso, né? E aí você começa a criar uma cultura de utilização. E eu comecei a explorar muito, né? Eu sempre tive muita facilidade de mexer com ferramentas. Eu comecei a entender muito rapidamente como eu ia colher o benefício daquilo. Eu comecei a automatizar, mesmo ainda não tendo, na época, processos mais robustos de automações, mas eu comecei a automatizar a minha criação de conteúdo, comecei a automatizar minhas sequências de e-mails que eu precisava mandar para o meu público. Então, eu apliquei primeiramente na minha área de conhecimento, que era o marketing, né? De uma forma mais básica, porém estratégica. Né? E aí eu comecei a fazer conta de quantas horas eu estava economizando por semana ali dentro desse processo. Então, vou dar um exemplo prático. Para eu pensar em escrever um conteúdo para o meu Instagram, para eu criar arte, para eu gravar um vídeo e tudo, criar o roteiro do vídeo, tudo isso me demandava muito tempo. Escrever os e-mails, né, me demandava muito tempo. Então, com um clique, de repente, eu criava um agente ali e fazia. Então, eu comecei a perceber, eu falei, cara, isso tem muito valor, né? E aí eu falei, eu vou aprofundar nisso aqui, porque eu tinha uma área digamos assim, de um laboratório, que era a minha empresa, para poder utilizar. Então, eu tinha respostas muito rápidas, né? Aprendia muito rápido. O que não funcionava, eu cortava fora. O que funcionava, eu simplesmente dobrava a ação em cima daquilo. E aquilo foi me dando um ganho de performance, né? E de entendimento. E como eu sempre falo, quanto mais a gente utiliza a inteligência artificial, mais você aprende sobre ela e mais ela aprende sobre você. E aquilo vai ficando uma relação muito mais, digamos, muito mais precisa em relação ao que você pede ao que ela entrega. Então foi isso, me deu essa virada de chave. Eu estava indo para aprender na época o que era metaverso, né? Estava estudando isso, e quando eu simplesmente vi a simplicidade do ChatGPT, que é um chat, é uma conversa, você pergunta para ele, ele te responde, ele te dá caminhos, ele te dá ideias, né? Enfim, eu pirei nessa ideia e falei, eu vou por aqui, né? E hoje eu posicionei a Desobediência Digital como uma empresa especializada em inteligência artificial e não mais apenas marketing, né? Então, evoluiu a ponto de eu prestar consultorias, né, de eu criar automações, criar micro SaaS, sistemas, enfim, dores pontuais de determinadas áreas, de determinadas empresas, treinamentos, né, e também a comunidade aí, 40 mais. Comecei a dar aulas ao vivo, gratuitas, no meu YouTube, o pessoal começou a engajar, enfim, e foi pegando tração, né, essa coisa. Eu ia comentar, a palavra que me pegou agora foi do metaverso. Eu não sei se metaverso é um termo tech, que eu não sei, ou se você realmente está falando do metaverso físico. Do metaverso que você, né, põe um óculosão lá para você. Ok. Ah, sim, perfeito. Achei que a gente estava começando a falar sobre multidimensão aqui já. Eu falei, ok, calma, então deixa eu me preparar aqui, porque a gente vai começar a conversar sobre física quântica. Eu falei, ok, uau! Não estava esperando esse tema numa quinta tarde, mas... Assim, né? Gosto. Não, isso é muito legal, porque eu também comecei a usar o GPT. Acho que em 2022 eu comecei a usar num sentido muito prático da minha vida, que foi quando eu comecei a fazer mestrado, e eu comecei a fazer várias pesquisas de trabalho, enfim. E eu nunca fui muito de querer escrever, essa da minha relação com o GPT, eu nunca fui de querer escrever coisa no GPT, eu sempre fui muito de pesquisa no GPT. E para mim foi muito útil no mestrado conseguir fazer pesquisa de artigo, de livro, testando mesmo. Eu pedi um artigo, ele me dava um artigo, depois eu fui ver que, na verdade, o título do artigo que ele me deu não era exatamente ele, estava errado. Eu falei, tá, então isso eu não posso confiar nele, mas isso eu posso confiar. Isso eu posso confiar. Isso aqui eu preciso olhar 2 vezes, né? E eu comecei a caminhar na utilização de GPT hoje em dia, ainda para o trabalho, para estudo, etc. Mas eu diria que hoje em dia o que eu mais uso GPT é para coisas pessoais. Por exemplo, das várias conversas que eu tenho no GPT, a que eu mais uso é da que cuida das minhas plantas. Porque eu sou um pai de plantas, né? Mesmo desfocado, eu acho que eu sou um pai de plantas. E eu tenho uma conversa que ela tem todas as plantas que eu tenho. E muitas vezes eu categorizei ela meses atrás, depois eu volto e falo assim, GPT, a minha... Fatícia japônica, ela tá meio triste, ela tá meio seca, ela tá com um bichinho, o que eu posso fazer? Dela, Vitor, lembrando que você nananã, então agora você pode fazer isso. Eu tiro foto da varanda e falo assim, você acha que é melhor ela ter essa nessa varanda ou nessa varanda?
Então, nesse sentido Bacana. de você conseguir... Eu falo tudo isso por quê? Porque agora o GPT, ela também me conhece, sabe como que eu faço as perguntas, sabe como que eu me preocupo, sabe qual disponibilidade de espaço eu tenho, sabe quais, de fato, plantas eu tenho. Então, nesse sentido do trabalho, mas também da vida pessoal. Eu fico imaginando, assim, talvez não sei, uma senhora de 70 anos, talvez ela não vá usar o GPT para criar conteúdo para o LinkedIn. Pode ser que sim, mas talvez não. Mas talvez para cuidar da planta, não sei. Talvez. Ela, assim, essa senhora já tem esse conhecimento ancestral de cuidar de plantas. Legal. Mas imagina, poder somar a essa cultura, né? E poder trabalhar assim. Então, eu ligando tudo isso com o que você comentou, que você falou que você começou a criar esse conteúdo em relação à utilização de IA para o público mais 40, né? Começou a criar aula, conteúdo, e começou a ter esse feedback positivo, né? Sim. Da onde veio, assim, o foco o foco no público mais 40 é porque partiu de você ser uma pessoa mais 40? É porque partiu de você viu na comunidade um assunto pouco falado e você viu um nicho que é pouco falado? Você viu que era assim, não, eu acho que é uma necessidade mesmo, a gente precisa conversar sobre isso e é interessante? Ou, sei lá, foi do nada, você fez um conteúdo sobre mais 40 e de repente esse conteúdo deu muito certo e falou, bom, então acho que a gente tem um esquema assim. Então, de onde nasceu esse foco da criação do Mais 40? E qual que você, depois desses anos de trabalhando nesse sentido, qual que você acha que é a maior barreira que esse grupo enfrenta para aprender ou para usar IA? Qual você são as dificuldades ou as valoridades, não sei qual é a palavra, né? Mas o que você acha que esse público pode, por exemplo, utilizar a IA de um jeito que talvez um outro público não use? Né? Será que a gente pode aprender coisas com o público mais 40 em utilização de IA? Então, mundo mais 40 IA, me conte. Joia. Bom, a ideia surgiu, na verdade, eu comecei a perceber na minha carreira de marketing, todos os clientes que vinham até mim, a gente conversa muito, a gente acaba se aproximando muito, né? No sentido de ter amizade mesmo com meus clientes. Eles todos mais ou menos eram da minha faixa etária e todos tinham uma necessidade quando me buscavam, que era o seguinte, todos eles falavam assim, pô, Guto, eu tenho muita experiência, né? Eu estudei bastante, eu tenho muito conhecimento, eu preciso traduzir esse conhecimento primeiro para a internet, né? Eu estou vendo pessoas muito mais jovens que eu, com muito menos bagagem do que eu, muito menos experiência do que eu, tendo resultados porque dominam a linguagem digital. Isso antes da IA, né? E eu falei, bom, e aquilo já plantou uma sementinha aqui. Eu falei, pô, esse público realmente, né? E a gente conversando, e eu interajo muito pessoalmente com todos os meus clientes, até para fazer as anamneses do que eles precisam e tudo. Eu percebo que sim, de fato, eles têm muita experiência, têm currículo, têm tudo, mas precisavam realmente dominar algumas ferramentas digitais que até então eram bem desafiadoras para algumas pessoas que não são da área de tecnologia, entender de ferramentas e tudo mais. Então, elas travavam ali naquele momento. E aí, quando surgiu, então, a questão da inteligência artificial, e eu comecei a utilizar da minha maneira, trazendo todo o meu contexto, né? Eu vou para 30 anos de carreira profissional, né? Eu já trabalhei antes de ser empreendedor, trabalhei em outros lugares e tudo isso me deu muita bagagem, me dá muito contexto, né? Para viver, para trabalhar com inteligência artificial, para explorar esse melhor resultado. Então, com base nessa dor dessas pessoas que trouxeram isso para mim, eu comecei a entender que o público 40 a mais, ele tinha sim, né, digamos, esse bônus, esse plus, digamos, para utilizar a inteligência artificial. Ocorre que, assim, eles não acreditam muito nisso. E aí eu vou entrar na tua segunda pergunta. Porque, assim, eu acredito que a gente tem isso porque a gente viveu metade da nossa vida no mundo analógico, né, digamos assim, antes até de internet e tudo, e a outra metade, vamos dizer assim, no mundo digital. Algumas pessoas embarcaram nessa, se desenvolveram digitalmente, outras não, mas a gente, por ter vivido coisas da época do orelhão de ficha, né, da época da máquina de datilografar, a gente precisava criar outros mecanismos e usar muito a nossa criatividade, né, para, enfim, solucionar problemas. E quando a gente traz isso para o contexto atual, e a gente coloca isso com inteligência artificial, o potencial da resposta da IA para as nossas entradas, ele é muito maior, né? Aí as pessoas, eu estava falando da segunda parte da sua pergunta, as pessoas elas não acreditam muito porque elas já vêm desacreditadas dessa coisa que, pô, tecnologia não é para mim, IA
muito menos, né? Eu só vejo notícias diárias dizendo que, pô, a Meta fez tal coisa, o Elon Musk não sei o quê, a NASA não sei o quê. Isso é muito distante da minha realidade. E eu comecei a tentar, vamos dizer assim, picotar esse elefante, né? E dar em pequenos pedaços para que essas pessoas percebessem, primeiro, que não é difícil usar, a barreira de entrada é mais baixa, né? E colocar na cabeça delas através de dados reais, né? Uma pesquisa, por exemplo, que saiu nos Estados Unidos, ela fala que as pessoas 40 a mais, elas têm pelo menos 3.000 palavras a mais no vocabulário, né, do que os jovens da geração atual. Isso tudo é muito importante quando a gente fala no contexto da IA. E por isso eu comecei a acreditar muito fortemente que a inteligência artificial seja talvez a primeira tecnologia que veio ajudar essa geração, de fato, e recolocá-los no jogo. Então, muitas pessoas me dão feedbacks maravilhosos, do tipo, poxa, eu estava meio perdida na minha carreira, quando eu vi uma dica sua num vídeo, eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia, eu comecei a ganhar mais produtividade. Aí a troca comigo, eu comecei a ter mais ideias, eu fiquei mais criativa, né? Eu consegui, enfim, ter um reconhecimento no meu departamento, ou ainda, eu consegui um melhor resultado no meu negócio. Então, essa série de fatores, né? Existe assim, essa barreira ainda das pessoas pensar, isso não é para mim, eu estou ficando para trás, eu tenho medo de perder para os mais jovens, né? Mas aquelas que têm a coragem de dar o primeiro passo e começar a utilizar, e fazer isso como um exercício da utilização diária, elas têm uma subida assim, absurda no ganho de produtividade, de performance, em qualquer área que ela queira fazer. Por conta de tudo isso, dessa bagagem, dessa experiência, e quando ela entende que aquilo vai ajudá-la, ela começa a pensar de forma mais estratégica, né? Algumas pessoas já ocupam cargos de liderança, já traz consigo essa questão da estratégia, então elas conseguem montar, então o impacto que elas conseguem gerar quando elas utilizam a inteligência artificial é muito grande nesse sentido. Isso é muito legal porque na sua resposta, a gente muitas vezes espera que uma pergunta como que eu fiz, a gente vai falar sobre, que é uma coisa muito real e que existe, mas a gente iria falar sobre etarismo, sobre uma barreira externa em relação ao público mais 40, e isso é uma realidade, isso existe, e a gente pode conversar sobre isso também, mas é muito legal você trazer um foco mais na sua experiência com essa comunidade sobre as barreiras internas que existem, as próprias pessoas mais 40 que acreditam que não, eu fui deixado para trás, aquilo já não é para mim, já não é da minha época, e calma, não é da sua época, você está vivo, você está trabalhando e a tecnologia existe, portanto é da sua época, né? E isso é muito legal, porque lembra um pouco, eu vou ler uns comentários aqui do chat que me lembram um pouco, mas eu lembro muito do meu avô, quando, enfim, celular, e ele não gostava porque o dedo, ele tinha um dedo grosso e não tocava direito, não sei o quê. Eu lembro que minha mãe deu um iPad para ele, e ele adorava o iPad porque era uma tela grande, e ele sempre gostou muito de ver Animal... Como é? Animal Kingdom? Animal... A coisa de TV de ver animais, né? Ele sempre gostou muito de animais, assim. E depois, eu lembro de uma vez, eu estava na casa dele e ele falou, tipo, olha, Vitor, era um vídeo, assim, sei lá, do Facebook de uns bichinhos, assim, ele mostrando o iPad todo feliz. E eu fiquei, tipo, é isso, assim, ele sabe usar isso, ele sabe usar essa ferramenta. No começo ele era super, tipo, não, isso não é pra mim. E acabou indo na vida dele, ele adorava o iPad dele, assim, isso é muito legal, isso é muito legal. Eu vou trazer aqui a Clara, não apareceu o nome dela aqui embaixo, porque, enfim, nesses assuntos do LinkedIn, ela precisa mudar no perfil dela para poder participar, para poder aparecer o nome dela aqui, mas é a Clara Figueiredo. A Clara colocou assim: eu uso a IA na introdução alimentar do meu bebê para fazer as sopas, comecei a fazer as receitas. E depois comentou, ensinei a minha mãe de quase 70, pois ela me fazia tantas perguntas. Bacana. E o Cristiano também comentou, a minha mãe de 68 anos pergunta tudo na internet. Pronto. Legal. Então é isso. Pronto. Eu uso também para cuidar dos meus pets aqui. Quando eles ficam doentinhos, alguma coisa, eu tenho um veterinário, um tutor aqui no GPT que me ajuda muito também. E são como as plantas. Eu, tipo, GPT, a minha planta tá triste, essa folha tá amarelada, essa folha bebê tá amarelada, o que pode ser? Ela comenta, Vitor, sua casa tem muita umidade, a planta, mesmo você não colocando água nela, ela tá com muito úmida. E de fato, minha casa é muita umidade, Portugal, tá no inverno. Eu falei, verdade, então calma, onde que é? Então é isso, eu tô cuidando dos meus bebês, só que no caso bebês planta, não bebês humanos, no caso, né? E a Priscila também comentou, pessoal de banco é assim, não se atualiza porque banco fornece o que eles precisam. Falo isso no 40+. Então, talvez áreas de trabalho que se atualizam menos do que as outras, isso também imagino que existe isso na realidade, né? Eu vou trazer 2 comentários, um deles é uma pergunta, então a gente vai começar com
pergunta do chat aqui, porque para movimentar o negócio. Né? Tá joia. A Clara, quando ela falou da mãe de 70 anos, e ela tem um caderno para falar com o GPT. Incrível. Eu já adoro essa mãe, Clara. Eu já adoro essa mãe. A Michelle comentou assim: meu interesse é fazer mestrado em IA em LLMs, para entender melhor as utilizações nas empresas, riscos e melhorias. Bacana. E o Júlio, antes do comentário dela, escreveu assim: precisamos democratizar a utilização da IA e isso vai muito além de usar as LLMs, GPT, Cloud, etc. Guto, como você vê os desafios dessa democratização, seja para empresas ou para pessoas? É uma pergunta bacana. É uma pergunta geral, assim, mas no sentido de democratização. Eu vou tentar responder a pergunta dele e o comentário anterior sobre também o mestrado, né? E a gente está falando de democratização quando ele traz aqui a utilização da IA, né, que vai muito além, e ele pergunta da democratização nas empresas, né? Então, olha só, o que eu penso sobre tudo isso? Eu acho muito legal a gente ter esse olhar para a democratização da IA pelo seguinte: criou-se uma primeira onda, né? Naturalmente, todo mundo ficou encantado com a utilização da IA, com as facilidades que ela traz e tudo mais. E, obviamente, todas as empresas estão olhando para isso e querendo implementar a inteligência artificial, né? Eu tive acesso a uma pesquisa do MIT nesse ano e que revelou que 95% dos projetos com inteligência artificial nos Estados Unidos deram errado, né? Por quê? Eles começam muito quando uma empresa olha para a inteligência artificial, ela tem aquele olhar de eu vou automatizar tudo, vou ganhar dinheiro com isso, vou economizar com aquilo, mas elas esqueceram de um fator muito importante, que é justamente criar a cultura da utilização da IA dentro das empresas. Então, funciona meio que assim, eu vou criar um baita processo, um baita software, sistema de inteligência artificial, mas a gente sabe como são as pessoas, né? Elas, às vezes, estão numa zona de conforto, executam o trabalho dela há muito tempo daquela maneira, e quando vem de cima para baixo algo impositivo, do tipo, agora é assim, né? É muito difícil. Esses projetos, eles encontram resistência nas pessoas. Elas querem entender também o porquê que é assim, por que eu tenho que fazer isso. Então, quando você começa da base, democratizando esse uso, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Outro dia eu fui numa empresa, a empresa queria automatizar o processo de faturamento lá do departamento de faturamento. E aí são várias, né, nuances ali, várias entradas e tudo, então era muito complexo de fazer. E a proposta que eu fiz que são quantas pessoas na equipe? São 11 pessoas. Então eu passei 11 dias na empresa, um dia com cada um, entendendo o que cada um fazia e sugerindo como que ele poderia usar o ChatGPT para melhorar a experiência dele na microtarefa, né, para a gente começar. Travou? Guto foi silenciado. Entendimento, né, no seu conhecimento. Que Guto, desculpa, não, só porque travou por 10 segundinhos. Então você vai voltar, você passou 11 dias, uma com cada pessoa, tentando introduzir como poderia usar o GPT em trabalhos minuciosos. Isso. Daí travou. Isso. E aí por quê? Eu acho que assim a gente vai democratizando o uso da IA. Né? Nem todo mundo hoje, dentro de um time, dentro das empresas, eles estão, de fato, preparados. Muitos têm medo, né? Por conta desse distanciamento que há nessa coisa da IA. Então, você começar democratizando isso, fazendo com que as pessoas tenham a oportunidade de minimamente usar. Eu vejo, às vezes, algumas empresas dizendo, será que eu assino um LLM, seja lá o que for, um GPT, ou, enfim, um Gemini, para minha equipe usar? Assina, né? Deixa eles usarem, cria essa cultura, porque para mim é um mundo que não vai voltar mais atrás. Então, quanto mais você criar essa cultura da utilização da IA, melhor vai ser quando você tiver que implementar uma solução mais robusta, que de fato vai trazer aquele resultado de ganho de tempo, de ganho de dinheiro, enfim, de economia de dinheiro, né? Aquelas soluções que vão fazer de fato a diferença. É muito importante que o seu time já esteja enraizado com essa cultura da utilização da IA no seu dia a dia. Então, acho que vai muito por aí. Perfeito, coisa boa. A gente tem uns comentários bem legais e super feliz que o assunto toca muitas pessoas e grande parte da nossa comunidade, isso é muito legal. O Everton comentou assim: boa tarde, tocaram num assunto muito delicado, etariedade. Tenho 52 em transição, domino cloud para o meu projeto de programação e infelizmente sinto muita dificuldade de entrar no mercado. Acredito que por conta da minha idade, mas a IA foi um divisor de águas para mim. Que legal.
Que legal. E o Cristiano, acho que fez um comentário semelhante. Eu tenho 48 anos, estou há 3 anos utilizando a IA, LLMs, etc. Me ajudando muito no meu trabalho de tecnologia. Legal. Legal. É isso mesmo. Então, o pessoal 40 mais se sente voltando pro jogo. É muito bacana. O nome não apareceu, o Arnon, aos 47 utilizo IA para turbinar a elaboração dos meus pareceres técnicos sobre insalubridade e periculosidade. Legal. Isso é muito legal ver como as pessoas usam IA para umas coisas que eu, assim, se alguém me perguntar agora o que é um parecer técnico sobre insalubridade e periculosidade, eu não tenho ideia. E isso eu acho muito legal. Isso eu acho muito incrível, assim. E a pessoa também comentou, o uso da IA também tem que ter muita responsabilidade, salinidade quanto ao uso no trabalho, apenas para nos ajudar mesmo, porque o Tácito ainda continua com a gente mesmo. No sentido, eu acho no lado humano, né? No sentido de que a IA ela tem um trabalho específico, mas existe um trabalho humano por trás, e assim, a gente usa IA na IT Recruiter, a Aiva, nossa nova empresa, é focada em assistentes de IA, e a gente sempre deixa muito claro que o que a gente quer que a IA faça é o lavar louça enquanto a gente lê um livro, enquanto a gente escreve um livro, em vez dela escrever o nosso livro e a gente lavar a louça. Né? Exato. Então, a gente acredita muito na IA, na aceleração de processos que tomam tempo, que tomam foco e trabalhos que a gente não quer fazer. A gente não quer ficar preenchendo um timesheet falando os horários que a gente trabalhou para qual empresa, para qual cliente. A gente não quer ficar tirando foto da fatura da viagem em preencher um Google Sheets com data, descrição, evento, valor, somar tudo. A gente não quer fazer isso. A gente quer tirar uma foto no WhatsApp, vai para um dashboard e acabou. E a parte financeira pega o dashboard, baixa, confirma, pagamento foi. É isso que a gente quer fazer, né? Exato. Então eu concordo muito. Muito, esse processo que você trouxe, né, um exemplo bem legal de lavar louça, e ainda assim, quando ela lava a louça, é importante que a gente verifique se ficou bem limpinho de verdade. Então, o lema da nossa comunidade é isso, confie, mas verifique sempre. O fator humano, ele sempre vai prevalecer nessa relação. Se eu tenho a minha máquina de lavar louça, e mesmo assim, quando eu tiro a louça, eu vejo se ela lavou direito, imagina se a IA fizesse isso. Eu ia ficar 2 vezes. A minha máquina de lavar, vira e mexe, eu coloco um prato e ele sai sujo, eu fico... Pois é. Ok, vamos lavar na mão, então, né? O Ricardo, no meu caso, no meu ponto de vista, o uso da IA é um caminho sem volta, mas a necessidade humana é fundamental para analisar os retornos e corrigir, pois ainda existe muita alucinação delas. Perfeito. Exatamente isso que a gente está falando. O Eduardo, eu tive problemas para entrar na área por causa da idade. Tenho 44 e IA foi a porta de entrada na TI. Olha só. Olha que bacana. Porque o Ricardo, voltando no comentário dele, porque sempre que você a corrige, ela sempre irá pedir desculpas, dizer que o erro é dela e que você tem razão. Eu até vi era uma brincadeira, era um desenho que fez isso, né? Que era assim, como que a IA funciona hoje em dia. O dia tá muito bonito. A IA fala, né? Você, não, na verdade o dia tá feio. Nossa, na verdade o dia tá horrível. Nossa, o dia tá muito feio. Mas pelo menos o almoço tava gostoso, né? Não, o almoço tava horrível. Nossa, realmente, o almoço tava horroroso. Então, assim, você também saber... Né, que a IA ela vai tentar puxar o seu, né, e a gente precisa ter a noção de como que ela foi construída, né. Muito legal as pessoas no comentário, os comentários dela. A Lilian, a IA me ajuda muito para aprender sobre tecnologia, sobre processos, sobre novas formas de fazer algumas coisas no trabalho. Gosto demais. E também, muitas vezes, nem é aprender a fazer alguma coisa que a gente já faz, mas é conseguir aprender a como fazer ela melhor ou mais rápido, né? Sim. Engenharia de prompts está em alta. E qual a opinião sobre essa área? Legal. Bom, eu acho que tudo se resume a isso, né? Dentro da IA. Eu acho que assim, você construir bons prompts é a principal maneira de você conseguir bons resultados, né? Então, tudo vai partir do pedido. O pedido é um prompt. Existe um outro conceito agora com a evolução dessa questão da engenharia de prompts, que é que a gente está chamando agora de engenharia de contexto, né? Então, quando a gente pensa num prompt, né, a gente naturalmente pensa muito, tem uma tendência de pensar muito na ação que a gente quer que a IA faça para a gente, né? Mas existe um contexto que você precisa passar antes, e quando você cria um prompt, você cria um mínimo contexto ali, e depois você pede a ação. Hoje, né, para você conseguir melhores resultados, é importante você levar esse conceito da construção de um prompt também para a engenharia para engenharia desse contexto, construir esse contexto de uma forma mais ampla, né, mais amplificada.
porque isso também está fazendo muita diferença nos resultados que estão saindo. Então, eu vou falar para você que meus prompts, no começo, eles tinham 5, 6 linhas, hoje tem alguns, para mim aqui, tem 3, 4 páginas, né? Dependendo do que eu quero pedir, páginas, do que eu quero pedir e de ações. Então, você vê a profundidade que isso vai tomando à medida que as pessoas vão entendendo a forma de pedir, a estruturação disso tudo, né? O resultado é muito maior, muito mais consistente. Né? Engenharia de contexto, gostei. Eu não tinha ouvido esse termo ainda. O Cristiano trouxe um outro tema que eu acho muito legal, eu quero a sua opinião também. Na minha área de desenvolvimento de software e sistemas, estou trabalhando... Eu estou com um aparelho novo. Estou trabalhando muito com vibe coding, com responsabilidade, com alta performance cognitiva. Vibe coding, eu quero... Se você souber alguém que fale e trabalhe com vibe coding, eu quero trazer uma live sobre vibe coding aqui no IT Chat. Eu quero falar sobre vibe coding. Sua opinião sobre vibe coding, sua experiência, conhece, desconhece? Pô, eu não sou da área de tecnologia, né, naturalmente. Eu sou um entusiasta da IA, me especializei em IA. Eu uso algumas ferramentas para desenvolvimento de software, eu uso especialmente o Lovable, que é uma ferramenta que eu acho maravilhosa, e de novo, né, entra muito essa questão do prompt, como tudo na IA. Então, eu criei coisas, estou criando microsas nessas ferramentas, ainda não criei nada muito, né, robusto, né, do ponto de vista de estrutura, de sistema, software, banco de dados e tal, mas eu consigo criar coisas já bem avançadas, assim, que você levaria ali... Por exemplo, a minha plataforma mesmo, que é a Goods, né, que é uma plataforma que eu talvez precisasse de terceirizar numa Hotmart, numa outra coisa. Eu criei toda no Lovable, com gamificação, com pontuação. Criei os games, né, que são interativos ali, então tem quiz, tem diagnósticos que saem ali. Criei tudo dentro do Lovable com IA. Ela pontua direitinho a pontuação do lead, libera os conteúdos certinho que precisam ser liberados. Excelente. O Cristiano já falou, pode me chamar? Vamos, Cristiano, vou te mandar uma DM então quando acabar a live pra gente conversar sobre isso. Bacana. Porque eu acho muito legal conversar sobre vibe coding, eu acho que é um tema que ainda é meio novo e eu sei que é um tema um pouco... Tem gente que ama, tem gente que odeia, então eu acho super legal poder conversar sobre esses temas de jeito bem sincero, amplo, de poder ouvir opiniões diferentes. Eu acho que essa... E as melhores lives são essas que a gente pode concordar e discordar, né? São essas que eu acho mais legal. Tem uma pergunta do Rafael, que é uma pergunta bem relacionada a... Bom, não sei se a gente pode ajudar aqui em live, eu vou trazer o comentário, depois vou trazer uma pergunta que eu quero trazer aqui que a gente está pensando. O Rafael comentou assim, eu já trabalho em algumas empresas como Data, mas é generalista, como na Align, a Appen, Testwork, etc. Quais as chances de conseguir vagas nessa área de carteira assinada, mesmo sem curso superior? Eu não sei se essa pergunta é para nós. Você tem um conhecimento, Guto? Olha, o que eu tenho percebido com essas tecnologias, e até usando a minha própria experiência ao longo desse período, né, que eu venho trabalhando, as empresas mudaram, algumas empresas estão mudando a forma de contratar. Não sei se todas, mas algumas estão levando muito mais em consideração uma experiência prática do que, naturalmente, um curso superior, né? Elas estão procurando pessoas em posições que elas consigam resolver problemas de forma rápida, que entreguem a solução. Eu vou te explicar. Eu tive uma experiência em 2018 em que eu precisei contratar pessoas para minha equipe de marketing. Eu fui numa universidade, né, estudantes ali que estavam terminando a faculdade, e por eles não terem experiência prática em algumas ferramentas de marketing digital, muitos deles não sabiam o que era marketing digital ainda, né? Estavam muito no marketing tradicional. Eu não tive uma boa experiência de performance dessas pessoas, eu mudei completamente a forma de contratar. Comecei a levar em consideração muito essa questão da prática. Então, Rafael, se você trabalha com essa questão de IA, né, e tudo mais, independente, eu acredito, de curso superior ou não, e se você consegue entregar boas soluções, você vai ter, eu acredito que sim, espaço, sabe, em algumas empresas, sim. Massa demais. Devo fazer uma pergunta aqui que eu acho que a gente conversou, enfim, eu acho diversas vezes enquanto a gente estava conversando agora, sobre a questão da humanização, né? Eu acho que existe você comenta sobre ensinar inteligência, abre aspas, né? Ensinar inteligência artificial de forma humanizada.
né? Então, eu queria trazer, assim, sobre o que na prática significa isso, ensinar a inteligência artificial de forma humanizada, e no contexto de empresa, como você acha que realmente acontece hoje em dia, ou pelo menos deveria acontecer, né? Para a IA ser usada no aumento de produtividade, mas sem reduzir a humanização do trabalho, né? Então, onde que está a balança entre conseguir aumentar a produtividade e reduzir reduzir custo, só que sem desumanizar o trabalho, né? Então, essa balança é uma balança fácil? Existem métricas? Quais são as barreiras? Você acha que a gente está num ponto hoje em dia que é muito clara essa visão? Ou você acha que a gente ainda precisa desenvolver porque a gente está falando de uma área, né, que é muito nova, muita gente adotou ao mesmo tempo, você está vendo empresas que querem automatizar absolutamente tudo, e você já compartilhou que não é um caminho efetivo para ninguém, nem para a empresa, nem para o humano. Então, como que está essa névoa entre humanização do trabalho, ensinar a IA de uma forma humanizada, mas também, né, porque no fim a gente quer aumentar a produtividade e quer diminuir o custo, né? Então, eu vejo assim, quando eu falo de ensinar a IA de forma humanizada, o que eu percebo no mercado quando vai falar de IA? O foco é muito em ferramentas, em prompts, enfim, em tudo, automações, né, e tal. Qual que é o meu foco quando eu começo a falar de IA humanizada na minha comunidade? Para mim, o ser humano está no centro, independente de qualquer circunstância. Então, da tecnologia, independente do momento, do tempo, ele vai estar sempre no centro. E o que é a IA de forma humanizada que eu trago muito? Foi justamente o que a gente comentou aqui. Você tem que ter um pensamento crítico, né? Não é que a IA vai fazer tudo por você e está tudo bem e a vida que vai seguir. Você tem que ter é óbvio que ela vem para ajudar, otimizar processo e tudo mais, mas você tem que ter aquele pensamento crítico de olhar a resposta da IA e fazer a crítica, senão fica naquele limbo, né? Que até o participante trouxe aqui, né? Ela vai concordar com você sempre, né? Aquilo vai ficando uma coisa... Não, você é um ser humano, você tem pensamento crítico e você controla a situação, né? É nesse sentido que eu trago essa questão da humanização da IA. Você não... Né? E não tenha preguiça, né? Não acho que você não precise também fazer um prompt pobre de 2 linhas e achar que aquilo vai resolver. Estruture, invista tempo nessa estruturação do prompt, invista tempo. Então, repare, eu estou tirando as pessoas de um trabalho que de repente poderia ser um trabalho mais braçal, e estou trazendo essa pessoa para um trabalho mais estratégico, mas continua sendo a pessoa, né? Do tipo assim, ok, ela vai criar meus e-mails automatizados, mas será que os e-mails estão sendo do jeito que eu quero? Por que não estão? Eu consegui construir um prompt legal? Deixa eu colocar um tempo aqui, né, nesse prompt. Então, fazendo testes, iterando sempre com a ferramenta. Então, esse é um ponto, né? Eu trago sempre essa questão do uso ativo da IA e não passivo, né? De você ficar ali esperando que ela faça tudo por você. O segundo ponto que você traz sobre como que está essa questão da empresa, como que a gente equilibra tudo isso, eu acho que isso vai variar muito de contexto para contexto, né? Mas, de novo, o que se aplica no individual também vai se aplicar de alguma maneira na empresa, porque são pessoas. E as pessoas, em sua unidade, elas conseguem também dar esse olhar humanizado, e quando elas estão em conjunto, isso vira um departamento também de utilização de IA de uma forma humanizada, né? Então, quando você começa da base para o todo, essa humanização ela vai ramificando, né? O que eu chamo de humanização? Justamente o exemplo que eu trouxe no uso individual. Você realmente, de fato, olhar estrategicamente. Ok, eu hoje faço isso operacionalmente, mas agora o que vai fazer é a IA. O que eu preciso fazer? Primeiro, entender. Essa IA vai te liberar tempo para quê? Né? Para você ser estratégico mais aonde? Né? Então, igual você falou, eu não quero lavar a louça. Né? Ok, eu não vou mais lavar a louça, mas agora eu tenho um objetivo com o não lavar a louça. Eu vou liberar meu tempo para ser mais estratégico, de repente produtivo em outra área. E eu acho que é isso que está nessa área cinzenta ainda dentro das empresas, sabe? As pessoas têm aquele receio de, beleza, eu vou automatizar, não vão precisar de mim e vão me mandar embora, né? Eu vou automatizar, mas eu não tenho uma perspectiva de, ok, automatizei, o que eu faço agora? Né? E eu acho que as empresas elas vão se encontrando e vão mostrando caminhos para essas pessoas para desenvolverem novas habilidades, né? Terem mais uma visão estratégica de fato, né? Trazer essas pessoas de desenvolverem novas habilidades. Tem muita gente que é do campo muito operacional e que talvez precise de uma oportunidade
mais estratégica, enfim. Aí eu acho que vai ser de cada empresa, mas de fato ainda está numa zona muito cinzenta aí esse equilíbrio, sabe, entre o que eu faço operacionalmente, o que eu consigo humanizar de fato, como que eu não perco a humanização do meu departamento, porque é um desafio que toda tecnologia traz, né? Toda inovação traz, né? Alguns empregos vão ser limados, vão ser perdidos, outros vão ser criados, e aí é importante, dentro das empresas, cada um dentro do seu contexto, entender, de fato, para onde que está caminhando. Perfeito. Trazendo uns comentários, o Arnon comentou antes. Depois dá uma pesquisada, porque no mundo das plantas também tem as insalubres e as periculosas. Ok, agora chamou minha atenção. Obrigado, eu irei pesquisar. Não, brincadeira. Sim. E o Everton comentou exatamente, a analogia de lavar louça foi ótima. Eu, por exemplo, estudo hoje arquitetura de código, enquanto a máquina faz o código bruto, propriamente dito. Perfeito. Tem dois comentários da Priscila e do Ricardo sobre, na verdade, da Priscila antes, sobre essa questão do humanizado. Ela comentou, essa questão de humanizado, mas o pessoal de tecnologia são bem mais novos que nós, 40 mais. Eles não sabem nem se comunicar. O que sabem difícil achar um tech leader. Então, e eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vou deixar por último, sobre as questões, a competência humana, né? Mas é isso, a gente está falando sobre uma questão humanizada, mas muitas vezes a gente encontra pessoas muito jovens, sem essa bagagem que você comentou. Eu ia falar em terceira pessoa, que nem português, que nem o Guto comentou. O português fala assim, né? Que nem você comentou. Nessa bagagem de experiência profissional, mas experiência humana, experiência de conversa, de reunião, de saber se comunicar, de saber transmitir o que você quer, o que você não quer. E muitas vezes o pessoal jovem talvez não tenha essa competência ainda, então a gente está falando sobre humanizar talvez um grupo jovem que, na verdade, essa questão humana ainda não tem uma bagagem, e isso linka exatamente com o que você acabou de falar, e ela está no meio do trabalho humano, que é conseguir alimentar com o que você quer de um jeito bom, preciso, forte, para ela trabalhar bem, para depois o humano conseguir pegar o produto e olhar em cima daquele produto, né? Então, o começo e o fim precisam ser feitos muito bem, para o meio, para o trabalho da IA, ser um trabalho de fato bom. Então, muita gente fala assim, a IA me deu um texto horrível. Tá, mas seu prompt foi um lixo e você não revisou o texto. Então, assim, você quer o quê também? Na verdade, você não quer uma IA, você quer um humano fazendo isso. Na verdade. Então, né, acho que você tem que fazer a escolha um pouco melhor. 10 minutos mais da nossa conversa, vou trazer uma pergunta aqui do Ricardo. Nesse caso de IAs que dizem gerar apps em minutos, como fica a questão, principalmente, de segurança desses apps? No meu caso, front-end. Isso é bastante falado até no Vibe Coding também, que a gente vai... Vou começar com o Cristiano. Fica a cargo da ferramenta que você usa, né? Você fica meio que refém disso, né? A não ser que às vezes você consegue criar essa plataforma, né? Esses apps dentro dessas plataformas, levar ele para um outro ambiente, exportar para um GitHub, depois você mesmo cuidar dessa questão. Mas, obviamente, que elas desenvolvem, né? As questões relacionadas à segurança, mas é a política delas, né? Então a gente fica meio que à mercê do que elas vão oferecer para a gente em termos de estrutura, inclusive nessa área mesmo. Legal. Eu tenho umas duas perguntas, pessoas do chat eu acho que não preciso dizer, mas fiquem à vontade para perguntar, duvidar, questionar. Eu vi que está tendo uma conversa entre o Ricardo e o Cristiano aqui. Eu vou aproveitar para perguntar duas coisas que eu tenho muito interesse. A última vai ser sobre a competência humana, que eu acho que é um papo que eu quero finalizar com ele, mas antes eu queria conversar sobre liderança, porque a gente está falando sobre IA nas empresas e a gente não está falando num mundo que é assim, não, o trabalhador agora, vamos então, todo mundo tem Gemini, eba, mundo de fadas, arco-íris, e sabe que não é assim. Não funciona, existem processos e decisões que são tomadas pela liderança para isso fazer acontecer. Claro. E também não é só, gente, enviei um e-mail hoje falando que todo mundo tem acesso ao Gemini, beijo, tchau, boa sorte para entender essa ferramenta. Também daí não adianta nada, é literalmente um dinheiro que eles gastaram numa IA e jogou os trabalhadores para os lobos, né? Então, assim, entendam, quem não entender que seja demitido. Então, na sua experiência, na sua visão, o que você acha que os líderes, as lideranças precisam entender para conseguir integrar a IA de um modo que não gere exclusão, né, de quem não sabe utilizar a IA, e nem resistência? Porque, comprei o Gemini para todo mundo. Daí a pessoa, possivelmente uma pessoa 40 a mais, recebeu aquele Gemini, olha para aquilo, não sabe o que dizer, e tem um menino do lado de 22 anos que fala assim, Gemini, e sabe tudo fazer.
a pessoa se sente excluída. Ela se sente difícil de utilizar aquilo, ou possivelmente alguém que tem uma resistência, né? Então, bom, eu tenho essa mania de eu faço a pergunta, eu explico mais a pergunta, depois eu volto na pergunta. Mas no sentido de liderança de IA, o que você acha que as lideranças precisam entender ou praticar para conseguir introduzir IA de um modo efetivo, sem resistência para a equipe delas? Você trouxe um exemplo muito, e eu já passei por isso implementando em algumas áreas, que existe uma diferença entre você, eu brinco aqui, de você delegar e de você delargar, né? Não adianta você, de fato, disponibilizar IA para todo mundo e aquele barata voa, né? Seja o que Deus quiser, cada um vai fazer o seu aí e tal. Então, acho que, assim, para a liderança, eu acho que ela tem que ter uma percepção muito do indivíduo, de novo, né? Então, quando eu trouxe aquele exemplo, e aí eu posso desdobrar, né, aqui, além, que quando eu fui numa empresa e tinha 11 pessoas, eu fiquei 11 dias com cada uma delas, olhando o que elas faziam individualmente, criando essa cultura, para depois desenvolver um projeto de automação dentro disso, e depois funcionou muito melhor com isso, foi porque justamente eu liderando esse projeto, eu entendi a necessidade, né, do indivíduo. Eu consegui, a partir do momento em que eu passava o dia com ele, obviamente nem todos os líderes vão ter esse tempo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o líder tem que ter esse olhar para a pequena parte, se colocar do lado daquele colaborador, né, e entender de fato quais são suas necessidades, a forma como ele aprende, inclusive, né, porque tem muita gente que, eu faço um projeto aqui para uma escola que eu aprendi com essa escola, é uma escola de educação infantil, a teoria das múltiplas inteligências, né? Então, que a gente, de Gartner, né? A gente tem 9 tipos de inteligência. Então, cada um vai aprender, de repente, de uma maneira diferente. Algumas pessoas podem aprender assistindo tutoriais, né? E depois aplicando. Outras gostam de assistir e aplicar. Enfim, cada um vai ter a sua maneira de aprender. Então, acho que ter esse olhar, esse cuidado, o líder tem que cuidar nesse momento, porque é uma transição delicada, né? É um caminho que a gente ainda está, digamos, tateando, né? Então, a liderança, acho que ela tem que ter esse olhar de preservar, né, o time e de estar do lado de cada um dos seus colaboradores nesse processo. E entender como que cada um participa disso, cada um colabora com isso e como cada um aprende isso. Eu acho que é muito importante. Então, o líder tem que se colocar do lado da equipe. Não, acho que não deve ser um processo de cima para baixo, assim, sabe? Acho que tem que ter a participação ativa realmente dele, porque senão não se cria a cultura da utilização de IA e, enfim, se perde tempo e a empresa naturalmente vai ficando para trás nesse conceito, né? Perfeito. O Cristiano até fez um comentário aqui. Então, eu acho que eu não estou te escutando. Alô? Alô? Teste. Deixa eu ver se eu estou me escutando aqui. Você me ouve, Vitor? Eu não estou te ouvindo. Ouço sim. A live está um pouco atrasada, eu só vou saber se eu me ouço em live daqui a pouco. Não te ouço. Você me ouve ainda? Não? Não. Estranho. Voltou? Deixa eu ver se está funcionando. Oi, você me ouve? Oi, eu te ouço, sim. Eu te ouço. Eu não estou te ouvindo. Eu só vou saber. Eu só vou saber. Ixi. Deixa eu tirar meu microfone aqui, peraí. Tá bom, ótimo. Eu só vou saber se estão me ouvindo daqui a pouco, porque a live tá atrasada aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer um comentário. Eu vou voltar com a minha câmera aqui, mas agora eu tô te ouvindo. Ah, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, que ótimo. Então tá bom. Então perfeito. O Cristiano fez um comentário. A Lilian falou, escutamos os dois. Perfeito. O Cristiano fez um comentário. Vitor, sobre o que você está falando, tá tendo uma escola do governo federal do Brasil pela carteira de trabalho de graça, onde as pessoas podem tirar vários cursos. Eu acredito que as empresas podem e devem fazer isso. Possam ensinar e instruir seus funcionários para utilizarem no seu dia a dia com responsabilidade. A utilização das IAs ser difundida com instrução e incentivos. Perfeito. A gente está falando de um processo de liderança, a gente está falando de um processo da empresa, a gente está falando de um processo que pode sim ser feito e ser apoiado pelas políticas públicas. A gente não está falando apenas de incentivos privados, a gente também está falando de incentivos públicos em relação à introdução de IA no mundo corporativo, no mundo estudantil, no mundo 40+, 60+, então, perfeito. Obrigado, gente, pelo retorno que vocês estão escutando. Uma live, a gente está aqui ao vivo, só que a live sempre tem um atraso, né? Então a gente já está aqui começando a ser uma coisa e é assim que funciona direito. Guto, eu tenho uma última pergunta, tá bom?
Vamos nessa. E a gente tá falando sobre competência humana, e aqui na IT Recruiter, na ITR Tech Group, a gente fala muito sobre hard skills e soft skills. E a gente fala muito que a gente acredita que as pessoas são contratadas pelas hard skills e são demitidas pelas soft skills. A gente teve, há 2 semanas, a gente teve uma participação na Bytes for Future, que é uma escola que a gente tem parceria, uma escola incrível aqui de Portugal, que ensina para os jovens full stack. É uma escola incrível. A gente fez um workshop, para fazer um workshop lá sobre soft skills. A Rosane e a William participaram, a Rosane no de liderança, a William no de tempo. E a gente fala muito sobre, cada vez mais, as pessoas precisam entender que as soft skills, as competências humanas, são prioridade. A gente aprende as hard skills, a gente aprende. As soft skills, elas são a conexão humana que acontece. Então, quais que você acha que são as competências humanas mais importantes e que continuarão sendo essenciais nessa era de IA? Onde você acha que o humano vai cada vez se destacar mais em um mundo que, se a gente sente que está cada vez mais automatizado, mais... onde você acha que o humano pode brilhar nessa história? Eu vejo muito isso também. Eu também sou muito alinhado com esse pensamento sobre as soft skills, né? Eu acredito, dentro de um contexto de inteligência artificial, eu já citei aqui a questão desse pensamento crítico, né? Eu acho que é importante você ter, né? Sobretudo o espírito de colaboração, né? Dentro de um processo, porque quando você está trabalhando em equipe, né? Digamos assim, você está obviamente você está dentro de um contexto de uma empresa onde você tem suas atribuições individuais. Mas quando você olha e tem a simpatia pelo companheiro e entende que o resultado do teu departamento também vai depender da ação dele, e você ter essa habilidade de você conseguir compartilhar, de você conseguir se comunicar, né, dentro desse contexto sobre que melhores práticas você utilizou para atingir determinado resultado, compartilhar isso com o time, ter essa visão do todo, sabe? Então, assim, inteligência emocional, eu acho que é uma skill muito importante, né, dentro desse processo, porque como você falou, eu tento uma primeira vez, a IA não me dá um bom retorno, eu já desisto, né? Já meio que, isso não é para mim, né? Eu não tenho aquela a resiliência para insistir, para tentar. Então, são habilidades que você precisa desenvolver quando você está usando algo novo, ter essa mente um pouco mais aberta, ter mais apetite ao risco mesmo, de você... eu brinco sempre que você pode errar na velocidade de uma Ferrari, a um preço de um Fusca, quando você está utilizando a IA. Então, você pode usar isso também como aprendizado, ter um pouco mais dessa visão do risco. Enfim, são algumas habilidades que eu acho que você pode desenvolver, precisa ter, na verdade, né, para um bom resultado nessa utilização da IA no mundo corporativo, sabe? Perfeito. Eu vou dizer só, eu peço perdão que aparentemente meu áudio falhou em algum momento que eu estava conversando. Como a gente está aqui no futuro, né? Vocês estão vendo a gente alguns segundos no passado. Eu não sei exatamente o que falhou, mas na hora que vocês falaram de que falhou, eu liguei aqui o áudio da minha live e aparentemente a minha pergunta ficou clara. Então eu acho que tá tudo bem, eu acho que deu para entender certo. E a Catarina comentou, perfeito, Guto, visão macro. Então e você falou desse apetite, eu tinha que ter anotado, apetite ao risco, isso é incrível, isso é incrível, assim. E eu acho que a gente tem um medo, né? A gente tem o medo de estar errado, a gente tem o medo de errar, eu acho que todo mundo é meio perfeccionista em algum sentido, e a gente tem esse medo, né? E isso muitas vezes pode impulsionar a gente a fazer um trabalho melhor, e muitas vezes pode impulsionar a gente a não se impulsionar, né? Pode impulsionar a gente a ficar na beirada e não ir. Eu quando comecei a utilizar a IA, eu tinha uma visão muito de criança mesmo, sabe? Eu testava as coisas para dar errado mesmo, assim. Tipo, eu vou fazer porque eu quero ver como que isso acontece, como é que é o comportamento quando algo dá errado, o que eu preciso corrigir. Então, eu acho que a gente tem que abrir, assim, a nossa mente, naturalmente, dentro dos devidos cuidados, né, nesse sentido, mas eu acho importante a gente ter um pouquinho desse olhar. Perfeito. Guto, chegamos 1 hora da nossa live. Acabamos a nossa livezinha aqui agora. Eu quero agradecer todo mundo que esteve presente aqui. Muito obrigado, gente, participarem aqui no chat, dando comentários de vocês, opiniões, perguntas. Aí são essas lives, são as gostosas de fazer, que é bom estar aqui transmitindo ao vivo. Então, muito obrigado a todo mundo que participou, que deu os comentários. Eu agradeço demais.
Guto, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo papo bom, pelo papo gostoso, por trocar comigo e trocar com a comunidade. Eu agradeço demais. Antes de te dar o palco, você vai ser o último, vou te dar o espaço para você falar tudo. Eu vou lembrar todo mundo que estamos aqui ao vivo às quintas-feiras, nas 11 horas do Brasil, 2 horas de Portugal. Semana que vem teremos uma live. Talvez seja a última live do ano, a gente ainda vai entender se em dezembro, até 1 de dezembro a gente vai continuar, para a gente poder ter um pouco de férias aqui no nosso backstage, mas semana que vem estaremos ao vivo, quinta-feira, 11 horas de Portugal, 2 horas 11 horas do Brasil, 2 horas de Portugal. Sigam a Recruiter e me sigam, porque eu sempre convido vocês para participar, ok? Que mais? É isso. Guto, por favor, o palco é seu. Diga as suas últimas frases, agradecimentos, dores, questões, sofrimentos. Por favor. Bacana. Eu queria muito agradecer o espaço. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Espero, de fato, ter contribuído aí para a comunidade, né? E meu canal está aí aberto, né? As pessoas podem me seguir no LinkedIn. Eu adoro trocar ideias sobre isso, né? Bom, falar um pouquinho. Meu Instagram, @GutenbergFernandes, meu canal no YouTube, youtube.com/GutenbergFernandes, e a nossa comunidade chamada desobediência.com.br. E é isso. Estou à disposição de vocês, pessoal. Muito obrigado e adorei as interações. Excelente nível. E olha que coisa boa. Parabéns, muito bom. Faz mais vezes, faremos. Boa quinta-feira a todos. Assunto muito relevante e importante hoje em dia. Obrigado pelos insights do eu que agradeço, Ricardo. Muito obrigado a todos. Valeu demais, excelente. Mas vou ficar atento para as próximas. Excelente, parabéns pela live, parabéns. Agradece, muito obrigado. O nosso trabalho aqui é um planejamento na sala que a gente faz muito tempo, a gente faz 3 anos que faz live aqui, e é um trabalho muito bom de poder conversar mais. Senti um gostinho de mais, eu senti, né, um gostinho de quero mais, né? Eu acho que para a próxima temporada, 2026, talvez o Guto receba uma DM minha, falando assim, oi, Guto, vamos conversar. Legal. Muita gente conversa. Guto, se puder ficar aqui na sala enquanto eu fecho a live, tá bom? Para poder te agradecer no off-stage. Gente, é isso. Muito, muito, muito obrigado pelo presente de vocês. Agradeço demais. Vejo vocês quinta-feira que vem no nosso IT Chats. E como diz o nosso Alex Celis, vou soltar a vinheta. Tchau, tchau, pessoal. Até semana.